nossas Bíblias em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao versículo 11, o quinto selo. Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 ao versículo 11. Vamos ficar de pé. Bem? Muito bem. Todos se encontraram? Vamos fazer a leitura então no texto da palavra de Deus. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém. Podem tomar assento. Eu quero lembrar aos irmãos que o capítulo 6 de Apocalipse, ele abre o período da 70ª semana profética de Daniel. A 70ª semana profética de Daniel, ela está dividida em duas partes. São 7 anos, dividido em duas partes de 3 anos e meio cada parte. O Apocalipse usa a expressão 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, para que não haja dúvida alguma do tempo desse período. Então, a 70ª semana de Daniel é um período de 7 anos dividido em tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, outros 3 anos e meio. A metade desse período, então, da tribulação à grande tribulação, nós temos a queda do pacto, a queda da aliança. Daniel profetizou: fará aliança com muitos, mas na metade da semana quebrará o pacto, quebrará a aliança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele disse que entrará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus e exigirá adoração para si. A abominação desoladora no lugar santo. Então nós temos do capítulo 6 ao capítulo 10 o período da tribulação, do capítulo 11 ao capítulo 18 o período da grande tribulação, capítulo 19 a vinda de Jesus em glória, a segunda vinda de Jesus, a vinda de Jesus em glória, para terminar, gente, para terminar com esse período da tribulação e estabelecer o seu reino milenial, quando ele vai destruir as forças do anticristo. Toda a oposição será aniquilada, será destruída, se manifestará Israel sobre o Monte das Oliveiras e o remanescente de Israel será salvo. Salvo. E o tema que eu vou falar hoje é sobre a salvação após o arrebatamento. A salvação na grande tribulação. Ok? É sobre isso que nós vamos falar nessa oportunidade. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que haviam de morrer, como eles morrerão. Queridos irmãos, existe uma pergunta: haverá possibilidade de salvação
depois do arrebatamento? Primeiro nós vamos analisar os textos da palavra de Deus. São 5 textos no Apocalipse do período da tribulação e grande tribulação, falando sobre a salvação nesse período. Nós não podemos, irmãos, negar o ensinamento claro das Escrituras. Não podemos, irmãos, negar ensinamentos claros da Bíblia. Mas você talvez diga, mas pastor, eu sempre fui ensinado o contrário. Eu também fui. Até que eu fui fazer estudo da Bíblia. Eu fui estudar a palavra de Deus, irmão. Até então, ensinado por pessoas que nunca fizeram um estudo das Escrituras. Pessoas que não tinham conhecimento algum. Os coitadinhos, irmãos, falavam o que outros falaram para eles. Não culpo, irmão. Não culpo. Né? Só que quando a gente, irmãos, faz estudo das Escrituras, então nós vamos entender, nós vamos compreender o que a palavra de Deus está ensinando. Salvação após o arrebatamento é uma coisa, e segunda chance para crente que ficou é outra coisa. Depois eu vou explicar isso aqui. Não confundam uma coisa com outra coisa. É um pouquinho diferente, mas nós vamos devagarinho explicando essa situação. Primeiro texto falando sobre a salvação é o 5º selo. O 5º selo fala sobre pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus e pelo testemunho que deram. O testemunho que deram, irmãos, foi testemunho de perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseveraram até a morte. Foram fiéis até a morte. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8. Eu vou primeiro considerar os textos, irmãos. Depois nós vamos conversar, para que não haja dúvida alguma. Às vezes, muitos anos, irmão, de um tipo de ensinamento, a gente tem que mostrar depois 50 textos da Bíblia para as pessoas se convencerem. Uma mentira falada muitas vezes passa por verdade. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 a 8. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha um selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do nosso Deus. Servo de Deus é perdido ou é salvo, irmão? É salvo, irmão. Se é servo de Deus, é salvo. Mas não pode ser salvo antes da tribulação, porque senão foi arrebatado com a igreja. E esses não foram arrebatados com a igreja. Então, se eles são salvos e não foram arrebatados com a igreja, eles foram salvos quando? Vamos lá. Muito bem. Então, nós temos aqui uma multidão de judeus, 12.000 de cada tribo de Israel. Logo após, a visão de outra multidão. Outra multidão, não é a mesma multidão, agora é outra multidão. Depois destas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas. São então, se não são judeus, eles são o quê? Só tem 3 povos na Bíblia: judeu, gentil e igreja. A igreja foi arrebatada e eles não são judeus, porque a primeira multidão é de judeu. Então o que eles são? São gentil. Isso mesmo, gente. Vamos indo, vamos compreendendo.
Depois dessas coisas olhei e eis uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, e estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos. Foram martirizados, símbolo das palmas, foram salvos, santificados, símbolo das vestes brancas. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. E um dos anciãos, são 24, me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Perguntou para João, um dos 24 anciãos: e estes que estão vestidos de branco, quem são? Difícil para João, não era uma pergunta simples, vocês não são igreja. Para João ficou meio ruim de responder. Os mistérios de Deus, irmãos, eles são revelados, e para João foi uma revelação. A resposta do ancião é a revelação para dizer para João quem são e de onde vieram. Como é que a pessoa vai pregar, irmão, um troço, se a palavra de Deus está ensinando o outro? É doído. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. Não sei. Não sei. Agora a resposta: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram a sua do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, o servem de dia e de noite em seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 14, 1 a 4. Tenham só um pouquinho de calma, irmão, para nós ler os textos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o nome do seu pai. Eles aparecem no capítulo 7, selados, mas agora eles aparecem no capítulo 14, já não mais nessa terra. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados. Dá para entender, irmão? Ser comprados dentro da terra significa ser salvo. O verbo resgatar, agorazo, comprar, mesmo verbo usado por Paulo para falar da salvação, mesmo verbo usado aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 12, 11. São 5 textos de prova dentro do Apocalipse. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. De quem está falando?
das testemunhas mártires da grande tribulação. Irmãos, existem os seguintes pensamentos que falam sobre a salvação após o arrebatamento. E o primeiro pensamento é que não haverá salvação nesse período. E os que assim ensinam, eles dizem que a igreja foi arrebatada e com ela se fechou a porta da graça. Irmãos, porta da graça aqui significa a era da igreja. A era da igreja se fechou, irmão. A dispensação da graça se fechou. Mas o Antigo Testamento, gente, era a dispensação da lei e as pessoas eram salvas. Quem disse, irmãos, que precisa da igreja para ser salvo? Precisa de Jesus para ser salvo. Precisa de arrependimento para ser salvo. Com igreja ou sem igreja, porque no Antigo Testamento não tem igreja. A igreja é um mistério que está oculto dos séculos, das gerações, e é revelado em Cristo. Então, irmão, para Deus salvar, gente, não necessariamente Deus precisa de igreja, porque a Deus pertence a salvação. Então, o primeiro pensamento: a igreja foi arrebatada, então a porta da graça se fechou e não tem salvação. Esse pensamento simplório e pobre anula 5 textos explícitos e claros de Apocalipse. Então esse pensamento pobrezinho, irmão, ele se desfaz diante dos textos que nós lemos. Irmão, dispensação da igreja é uma coisa. Depois da dispensação da igreja, irmãos, tem mais uma dispensação. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Depois, irmão, da tribulação ainda tem mais uma dispensação. Então o fato da igreja ser arrebatada, irmãos, não impede salvação. 2. Não haverá Espírito Santo. Quem disse que não haverá Espírito Santo na terra? Irmãos, leia Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava desordenada e vazia, caótica e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus não estava em cima de um caos? O Espírito de Deus não estava em cima de uma desordem? Sim ou não? Sim, irmão. Porque o mundo vai estar em desordem não significa que o Espírito Santo deixe de ser santo. Não significa que o Espírito Santo deixe de ser Espírito de Deus. E outra coisa, o Espírito Santo é Deus. Ele tem os atributos da divindade, irmão. A igreja foi retirada da face da terra, mas não significa que o Espírito de Deus não possa atuar. Não atuará como atua hoje. Isso é uma grande verdade. Não operará como opera hoje na dispensação da graça, indistintamente sobre todos os crentes. Na dispensação da lei, o Espírito Santo era concedido a indivíduos, não à nação, não ao povo em geral, não, irmão, não. Pessoas, o profeta, o sacerdote, o rei, eles tinham a unção e a presença do Espírito de Deus. E o povo comum, não.
Foi Jesus, irmão, que mandou o Espírito Santo, rogou ao Pai depois da sua partida, e o Espírito Santo foi enviado. Então haverá uma administração do Espírito, sim, muito diferente do que nós temos hoje, porque ninguém, irmão, se converte se não é pela ação do Espírito de Deus. A salvação sempre é de Deus, irmãos, nunca é do ser humano. 3. Que a Bíblia perderá sua virtude e não poderá ser compreendida. Há muitos anos atrás, era muito comum escutar pessoas que diziam que a Bíblia ia se tornar como um jornal velho. Isso é uma das maiores afrontas, irmão, à palavra de Deus que alguém pode proferir. Comparar a Bíblia com um jornal velho. Essa pessoa que profere esse tipo de coisa, pobrezinha, é tão pobre, irmão, que nem sabe o que está falando. É tão escasso de recurso, de entendimento, de compreensão, de luz, de Bíblia, que o miserável nem sabe o que está proferindo. Pega o Salmo 119. Para sempre, sempre, irmão, é sempre, sempre, é em todas as dispensações, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está rolada nos céus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Como é que vai comparar a Bíblia com um jornal velho, irmão? A Bíblia vai se tornar como um jornal velho, que as pessoas vão ler e não vão entender. Irmão, se eu entendo o jornal velho, me dá um jornal velho, irmão. Me dá um jornal de 50, de 100, de 200 anos atrás, escrito em língua portuguesa ou escrito em espanhol, me dá. Eu tenho a Bíblia del Oso, foi escrita em 1517, em espanhol arcaico, e eu leio a Bíblia del Oso, de 1517, na versão original. A cópia original, fiel à primeira versão de 1517. Eu não quero, irmãos, machucar a sensibilidade de ninguém, mas essas pobrezas, irmão, isso aqui não leva ninguém a lugar nenhum. Que a palavra de Deus perderá sua virtude, irmãos. A palavra de Deus não tem como perder virtude. A expressão de Deus não pode desbotar, irmão, não é roupa. Bíblia não, a palavra de Deus não pode ser menos, irmão. Nem Deus pode ser mais e nem menos do que Ele é. É imutável, então Ele não pode ficar nem menos e nem mais. É tão bom que nem pode melhorar. Você sabia que Deus é tão bom, irmão, que não pode melhorar? Então, queridos, vamos riscar essas coisas. Mas que risca isso aí. Primeiro, que quando a igreja for arrebatar, não tem salvação. Risca isso aí. Risca isso aí, irmão. Segundo, que não tem Espírito Santo. Risca isso aí. Terceiro, que a Bíblia é igual um jornal velho, que perdeu a virtude, que ninguém vai entender. Risca esse negócio. Que as pessoas serão salvas durante a grande tribulação pelo seu próprio sangue. Irmão, em que dispensação que alguém foi salvo por justiça própria? Em que dispensação que alguém foi salvo? Matar, vencer, mas eles vencem espiritualmente. Eles vencem o diabo, irmão, eles vencem o anticristo, eles vencem porque eles vão até o fim, meu irmão. Então o anticristo vence o físico, o corpo, mas eles vencem de forma espiritual. E no final, quem é que vence? É quem mata o corpo. O que o Senhor Jesus disse? Antes temei aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno.
Então, gente, agora alguém vai dizer assim, mas que maravilha do estudo bíblico do pastor Adriano essa noite. Se eu não me salvar agora, ele pregou e mostrou aqui de todo lado que tem salvação depois do arrebatamento. Eu não falei que tem salvação, irmão, para crente desviado. Eu em momento nenhum ensinei isso aqui. Em momento, eu falei que tem. Eu falei que tem segunda chance para crente desviado? Acho que não. Porque não foi o que eu falei. Agora escute bem. Deve o crente esperar uma segunda chance depois do arrebatamento? Deixar passar o arrebatamento esperando uma segunda chance? O que você acha? Trocar o certo pelo duvidoso? Vamos para a Bíblia então. Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Deus deu todas as oportunidades para nós agora. Tem igreja, tem pregação, tem oração, tem ministração, tem Espírito Santo, tem dom espiritual, tem de tudo agora, irmão. E a pessoa que não subiu no arrebatamento, ele só desobedeceu, ele foi um mau crente, ele nunca foi fiel ao Senhor, ele nunca obedeceu a palavra de Deus, porque se ele fosse fiel e obediente, ele não ficava, ele só negligenciou as coisas de Deus. Escutem bem o que eu vou falar, e eu vou ler uns quantos textos aqui. Qual é o destino das pessoas que fazem essas coisas? Quem não conhece, irmão, não conhece, mas quem conhece é diferente. Leiam, por favor, Hebreus 2, 1. Portanto, convém nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nós desviamos dela. 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Desobediência e transgressão, irmãos, recebe justa retribuição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 1. Quem não subiu no arrebatamento negligenciou a salvação. Sim ou não? Sim. Ou tem alguém aqui que acha que gente fiel, obediente, irmão, fica quando Jesus voltar? Tá, vamos lá então. Não é nada sensato arriscar perder o arrebatamento, na esperança de ser salvo no período da tribulação. Lembremos que a tribulação é tempo do juízo de Deus sobre os filhos da desobediência. A tribulação é o que, irmão? É um piquenique, pastor. Juízo de Deus sobre os filhos da... Deus vai julgar, irmãos, o mundo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ligeirinho. 2. 1 mais 1, 2, 11 e 12. E por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que a pessoa não foi arrebatada, irmão? Porque ele não creu na verdade. A pessoa não foi arrebatada, irmão, porque ele não acreditou na Bíblia. Ou acreditou? Escutava uma coisa, vivia outra. Fazia outra. Ele estava crendo na palavra?
Não, irmão, não estava crendo na palavra. O que te faz pensar que uma pessoa que não crê na palavra agora, que o Espírito Santo está sendo derramado, que tem pregação, estudo bíblico, oração, que tem, irmão, tanta coisa, ele não consegue crer agora, ele não consegue obedecer agora. Quem te faz pensar, irmão, que essa pessoa vai crer depois? Quem te faz pensar que essa pessoa vai obedecer depois se ele não obedece agora? Não tem lógica. Ou tem lógica um pensamento desse? Que com todas as condições favoráveis do tempo presente, a pessoa não consegue se salvar. Aí na grande tribulação, com todas as condições desfavoráveis, ele vai virar um super crente. Hoje, irmão, é um sei lá o quê. Aí Jesus voltou ao arrebatamento da igreja, e aí a pessoa se transforma, irmão, assim no abrir e fechar do olho, num super salvo. Conta outra, meu irmão. Aí tem falso profeta, aí tem anticristo, aí tem marca da besta, aí tem perseguição. Para um pouco para pensar. Mas vamos lá. Esse tempo, irmão, um tempo terrível de juízo da parte de Deus para quem não deu crédito na verdade. O Senhor estará tratando com o mundo. Vamos lá para Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18. Eu vou esperar um pouquinho. Como é que é o nome do homem, pastor? Sofonias. Não a sinfonia, o Sofonias. Vamos lá? É capítulo 1, versículo 14 ao 18. Então, leia. O grande dia do Senhor está perto. E apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará o homem poderoso. Continuar aí mesmo. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, de ânsia, de alvoroço e de assolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvens de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra a cidade forte, contra as torres altas, e angustiarei os homens, e eles andarão como o céu, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue derramará como pó na sua carne, como esterco. Pode ir até aí, tá bom? Irmão, é até meio gracioso, gente. O pessoal, aqui ó, faz filme, irmão, deixados para trás. Faz filme, irmão, da turma driblando o anticristo. Os crentes, irmão, driblando o anticristo, se escondendo, fazendo o anticristo temor. Tem que dar um troféu, irmão, para essas mentes criadoras desse tipo de coisa. Tem que pegar e entregar um troféu. É isso que a Bíblia está ensinando, irmão? Não, irmão, não é isso. Indignação. Deus indignado, irmão. Deus, irmão, cheio de ira e derramando toda a sua ira sobre o mundo. Nós não sabemos o que é um Deus irado, irmão, porque nós vivemos debaixo da graça. Nós só conhecemos um Deus favorável. Nós só conhecemos o trono da graça e da misericórdia de Deus, irmão. Nós nunca vimos Deus irado. E você vai passar, irmão, por essa dispensação servindo ao Senhor e você não vai ver. Mas depois do arrebatamento da igreja, irmão, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, nas quais se consuma a ira de Deus. Tribulação, irmão, não é piquenique, não é ficar brincando com o anticristo.
E daí fazem filme, irmão, da pessoa crente andando de avião para lá e para cá, e o anticristo na poltrona na frente. Irmão, eu prefiro assistir Charlie Chaplin. Aquele que está bem na linha, aquele. Do que uma palhaçada dessa. E aí os crentes ficam tudo ali, irmão. E viajar de avião com o anticristo, irmão. Meu Deus. Quanta imaginação. Isaías capítulo 13, versículos 6 a 8. Nós temos que compreender a natureza da grande tribulação, irmãos, para entender para quem Deus vai dar oportunidade. Será que Deus vai dar oportunidade para quem já teve oportunidade, ou Ele vai dar oportunidade para quem nunca teve oportunidade? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para meditar nisso? Isaías 13, 6 a 8. Um, dois, três, já. 6 a 8? 13, 6 a 8. Isaías 13, 6 a 8. Clamai, pois o dia do Senhor está perto. Vem o teu Todo-Poderoso com uma assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará. Assombrar-se-ão e poderão deles dores e ares, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se assombrará ao olhar o rosto de seu próximo, vermelho de pavor. Vocês estão vendo o que é isso aqui, irmão? Estão tendo mais ou menos uma ideia do que é a grande tribulação? Tem salvação na grande tribulação? Tem. Agora, se existe uma segunda oportunidade para crentes dessa dispensação que não conheceram o tempo da sua visitação, isso, irmãos, eu não encontrei ainda uma resposta na palavra de Deus. Que há salvação, e é claro, irmão, que judeus serão salvos, isso é muito claro, que gente de todo povo, tribo, língua e nação serão salvos. Mas serão crentes que perderam o arrebatamento? Ou serão pessoas que não conheceram a palavra? Então, irmão, nós não animamos nenhum crente, irmão, a brincar com as coisas de Deus, pensando que lá na frente, isso aqui não é colégio, que a pessoa brinca o ano inteiro, depois pega uma recuperaçãozinha e passa. Grande tribulação não é a recuperação, meu irmão. É o juízo de Deus derramado sobre o mundo. Talvez os antigos pastores e pregadores da palavra de Deus não entravam nesse assunto com medo dos crentes interpretar mal, irmão, e chegarem a ter entendimento que sim, haverá salvação. Pensar, então, eu deixo para depois. Porque nós deixamos tudo para depois. Gente, nós deixamos tudo para depois. E isso é um problema. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9 e 10. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo,
que morreu por nós, para que quer que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Amém. Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Irmãos, a grande tribulação é o tempo da ira de Deus. A igreja não foi destinada para esse tempo. A igreja não foi destinada para a ira. A igreja foi destinada para adquirir a salvação. Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. As pessoas vão se esconder, irmãos, porque vão ver que Deus está extremamente irado. Agora, quanto à salvação, gente, na grande tribulação, estava tão clarinho lá em Atos capítulo 2, versículo 20 e 21, Joel capítulo 2, versículos 30 a 32, vamos ler. Agora vamos sair do livro de Apocalipse e vamos ver o que os profetas falaram sobre esse período, sobre a salvação nesse período. Atos 2, 20 e 21, Joel 2, 30 a 32. Posso ler? Bem forte. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, irmão? Na grande. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Quando? Joel capítulo 2, versículos 30 a 32. Então, o desviado vai ser salvo, que é toda vez que clamar. Eu não sei se ele vai invocar a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora, se eles vão invocar, isso eu não sei. Viveram a vida toda pecando, agora depois da tribulação, não sei, tenho dúvida. Joel capítulo 2, versículo 30 a 32. Existe uma possibilidade? Existe. Agora, se vai acontecer, não sei. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá nublamento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamou. Amém. Zacarias capítulo 14, a conversão nacional de Israel, preste atenção. Zacarias capítulo 14, irmãos, como que Deus vai converter a nação de Israel? Eles não aceitaram Jesus, veio para que era seu, os seus não o receberam. Então, deu-se início à era da graça, deu-se início ao tempo da igreja. Agora, como que Deus vai converter Israel? Zacarias 14, vamos lá? E eis que o dia do Senhor vem, e no meio de ti serão repartidos os teus despojos. Porque eu reunirei todas as nações para combater contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e serão saqueadas as casas, e violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cativeiro. Mas o restante do povo não será extirpado da cidade. 3. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como lutou no dia da batalha. 4. E naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que estão de fronte de Jerusalém,
para o Oriente, e o Monte das Oliveiras se repartirá no meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá então um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém. 5. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, a Senhor. E eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Irmãos, Israel será sitiado, Israel será invadido, Israel será vencido, as riquezas de Israel serão repartidas, as casas serão tomadas e as mulheres serão violadas, todas. A cena, irmão, é uma cena dureza. Quando os russos invadiram Berlim, no final de abril e começo de maio de 1900, eles ordenaram que todas as casas se abrissem por 3 dias e os soldados violassem as mulheres 3 dias. Você conhece um pouquinho de história, irmão? Você sabe o que acontece nas guerras? Nas grandes invasões? Todo o orgulho de Israel, toda a força de Israel, todo o poder militar de Israel não será suficiente. Toda a riqueza de Israel não será suficiente. Metade levado cativos, as cidades invadidas, mulheres violadas. O que vai sobrar para eles? Lamentar, chorar e clamar para que venha quem? Quem, irmão? O Messias. Porque eles não aceitaram da metade da tribulação, irmão. Eles não aceitaram, eles quebraram a aliança. Ele entrou no templo e se proclamou Deus. Os judeus não aceitaram, irmão. Vai dar uma guerra por causa daquilo ali. Eles não vão aceitar o anticristo como Messias, não vão aceitar, vão quebrar o pacto, a aliança. Agora a conversão nacional de Israel, que Paulo, capítulo 9, 10 e 11 da Epístola aos Romanos, ele profetiza a salvação do remanescente de Israel, mas um remanescente será salvo. Aleluia. Vão se arrepender, irmão. E o Senhor Jesus, nesse momento, vai descer sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se rachar no meio. Capítulo 13. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quando ele descer, eles vão perguntar, irmãos, sinais nas mãos, e eles vão perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? E o Messias vai dizer: essas feridas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus é interessante, irmão. Ele não consegue chamar de inimigo nem o pior inimigo. O Judas foi trair Jesus e deu um beijo. Era de noite, para identificar quem era Jesus. Deu um beijo. Quando ele está beijando Jesus, Jesus faz uma pergunta. Que pergunta? A que vieste, Amigo. Jesus não tem inimigo. Queridos irmãos, na grande tribulação nós temos conversão de judeus, nós temos conversão de gentios, e quanto aos desviados, irmãos, eu deixo em aberto, porque a palavra de Deus ela não dá uma posição clara sobre essa questão. Mas o meu conselho é o seguinte, irmão: vamos ficar firme para subir no arrebatamento. Amém. Não vamos perder o bonde, irmão.
Vamos entrar no bonde do arrebatamento e vamos com Jesus. Porque a igreja descerá com ele, irmão, em glória. Lá no capítulo 19, que Apocalipse cumpre seguido, dos capítulos 13, 12, 13 e 14 de Zacarias. Então fica aí uma meditação na palavra do Senhor. Se alguém perguntar, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação na grande tribulação. Mas isso, irmãos, não quer dizer que nós sejamos negligentes. Isso aqui não quer dizer, irmãos, que seja a salvação para nós. Nós somos a igreja. Igreja, irmãos, é arrebatamento. Nós somos a era da graça. Para nós, o Senhor Jesus, irmão, voltará para levar-nos para junto de si. Amém? Vamos deixar, irmão, quem quiser se salvar na tribulação, porque já vão estar na tribulação. Mas nós vamos ter as nossas vestes santificadas para subirmos com o Senhor Jesus no arrebatamento da igreja. Quando Jesus fala em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ele diz que os homens desmaiarão de pavor. Homens desmaiando de pavor ao bramido do mar, ao som das ondas. Ele está falando aqui de maremotos, irmão. Está falando aqui de coisa terrível. As pessoas começando a desmaiar. Isso é a grande tribulação, irmão. Mas para nós, o Senhor Jesus, Ele vai, último texto, Apocalipse capítulo 3, é o último texto que eu quero fazer leitura, e versículo 10. Você foi fiel, você perseverou, você sofreu as agruras da vida, você padeceu afrontas, injúrias dos pecadores. Então o Senhor tem uma promessa para você. Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Quem lê para nós? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Outra versão diz na hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Como você. Lê para nós aí, irmã. 11? 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação, noutra versão, que há de vir sobre toda a terra. Irmão, a igreja não precisa passar por tribulação. O crente não precisa passar por isso aí. Porque o Senhor Jesus proveu um meio, irmão, antes de começar esse negócio. E só começa esse período, que é o período mais sombrio da história da humanidade, depois do arrebatamento da igreja. Agora sim, vamos nos colocar de pé.